Olá, espectadores da TV Cognópolis, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de entrevistas com os autores e autoras da Conscienciologia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, principalmente para as pessoas que estão em busca de se questionar sobre resquícios ainda de dogmas, que é o estudo da obra Consciência Antidogmática. E para falar sobre essa obra, a gente vai conversar com o autor Wagner Stracchini, brasileiro, graduado em Arquitetura e Urbanismo e Tecnologia de Construções Civis. Ele também fez uma extensão universitária em Engenharia e Gestão Industrial. Também trabalhou com projetos de análise de valor e de gerência e atuou por mais de 4 décadas no mundo corporativo, no Brasil, nos Estados Unidos e na América Latina. Ele é pesquisador da Conscienciologia desde 1992 e iniciou o voluntariado por meio da escrita conscienciológica no ano de 2012. E é com muito carinho que a gente recebe aqui o pesquisador Wagner. Seja muito bem-vindo ao GrafoCons. Ok, muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras iniciais aí, pela apresentação. Muito obrigado. Wagner, eu queria que você contasse para a gente o que seria essa consciência. Aliás, antes da gente estudar a consciência antidogmática, explica para a gente o que seria esses dogmas e como foi a tua trajetória até incitar o interesse de estudar esse tema. Olha, eu penso que eu tenho essa... Hoje eu estou com 63 anos de idade nessa vida intrafísica, né? E eu renasci numa família cristã, né? De tradição protestante, da Igreja Batista. E na Igreja Batista, eles têm uma particularidade, até pelo próprio nome, né? Eles não batizam crianças, não batizam como na Igreja Católica e em outras igrejas. É muito comum batizar o bebê, né? Logo que nasce, dias depois, levam para fazer o batizado. E na tradição protestante batista, isso não ocorre. Ocorre quando atinge uma certa idade, né? No tempo que eu estava lá, eram 10 anos de idade, a idade mínima para ser batizado. E isso teria que ocorrer de maneira espontânea, né? A pessoa dizer, olha, eu aceito essas ideias, tudo, quero ser batizado. Mas, óbvio que antes disso passou por toda a mesológica para aceitar, né? E esse tema, essa palavra, dogma, né? Até alguns dias me perguntaram se eu tinha isso como hipótese de retrosenha, né? De ser uma retrosenha. Eu não tenho assim uma lembrança muito firme sobre isso, mas é uma coisa que me sempre chamou a atenção. E eu estava falando do batismo. E para fazer o batismo, tem umas aulas de preparação para o batismo, né? E eu me lembro que eu tinha 10 anos, hein? Me lembro até hoje. A pessoa falou dogma, usou esse termo, dogma. Aí o professor lá da escola falou, não, aqui nós não temos dogma. Quem tem dogma é a Igreja Católica. Como se a Se eles tradição estivessem livres de dogma. o maior dogma da tradição protestante é a Bíblia, né? A Bíblia é a única regra de fé e prática, né? Do seguimento da Igreja Batista. A Bíblia é a palavra final, né? Na Igreja Católica, além da Bíblia, tem as tradições, a orientação dos bispos, né? Tem aquela ideia do Papa, da infabilidade papal. Quando tem alguma dúvida, o Papa esclarece, tal. Então tem um pouco mais de flexibilidade, né? Mas esse termo ele despertou assim, interesse, né? Mas naquele tempo lá numa cidade pequena do interior, assim, passou, né? Passou, eu me batizei e continuei, mas eu
uma característica é sempre algum nível de desconforto com a crença, né? Aquela crença sempre teve assim, achava aquilo muito simples demais, né? A pessoa nascer, crescer, estudar, aceitar Jesus, ter a sua profissão, depois casar, ter filhos, e morrer e ir para o céu, ou ir para o inferno se não aceitar Jesus. Então, assim, era uma ideia muito simplista, né? Então, desde pequeno eu tive essa desconforto, assim, desconforto íntimo com essa ideia da crença, né? Da crença que não pode ser verificada e não pode. Então, é sempre soou muito estranho isso, né? Muito bom. E estudando essa consciência antidogmática, né? Então, estudando essa consciência que vai contra o dogmatismo, eu pergunto para você quem seria o público-alvo desse livro de leitores? Quem são as pessoas que provavelmente vão se interessar pela leitura ou que talvez a princípio não queiram, mas que deveriam praticar a leitura dessa obra? Quando eu pensei em escrever o livro, eu ah, já havia passado uma boa parte da minha existência, né? Foi em 2014, 2012, na verdade, você falou que o meu voluntariado é através da escrita, mas a primeira publicação que eu fiz foi em 2014, o Verbete, né? Uhum. Eu comecei a escrever e concomitante a escrever verbetes, né? E quando eu comecei a escrita, a ter vontade de escrever o livro, eu comecei lá no grupo da Uniescom, né? Da União dos Escritores da Conscienciologia, que eles têm lá uma dinâmica, né? Um trabalho na época muito interessante. Ainda continua, tem o laboratório da grafopensenologia, parece, alguma coisa assim. Eu pensei em trazer a ideia, porque eu considero assim que eu vivenciei, né, de modo didático, né? Isso não é uma coisa assim tão direta assim, mas eu considero três paradigmas, né? Uhum. Primeiro, comecei com o paradigma da religião, até aí uns 25 anos de idade, mais ou menos. Depois eu passei para o lado da ciência, né? Quando você falou aí das minhas graduações, né? Quando eu comecei a estudar ciência, eu verifiquei que existia um conflito, né? Aí já foi a primeira questão, o conflito entre aquilo que eu aprendi, né, lá na escola dominical, nos bancos da igreja, naqueles sermões dos Uhum. pastores lá, e o que a ciência dizia era diferente. Então aí já começou um conflito. Aí, mas eu achei melhor. Falei, não, a ciência tem explicações melhores, tal, né? Comecei a viver o paradigma científico tradicional. Mas depois de um tempo, eu falei, mas, puxa, mas isso aqui é muito materialista, né? A ciência é maravilhosa, né, em termos de progresso, que a gente tem de progresso nos últimos anos, né, de aceleração da história da Terra, em termos de conhecimento científico. Mas essa questão do materialismo da ciência também começou a me incomodar, né? Então, e eu comecei a ver que a questão do dogma não era só na religião, só na igreja, também na ciência, né? E o que eu achei, no princípio, assim, até achei estranho. Eu falei, ué, mas aqui também está cheio de dogma, né? Leis gerais, né, que abarcam somente aquilo Então, que e- explica tudo, né? Explicar é, a consciência, por exemplo, a ciência não explica, né? não, ela não quer. Então, assim, quando a gente olha o termo, a palavra, pela etimologia, né, a raiz da palavra, o que significa o dogma, né? O dogma, ele começou, essa ideia de dogma, ele começou a ser empregado dos filósofos da antiguidade lá, Platão, Sócrates, naquele tempo lá, os pré-socráticos, eles empregavam esse termo dogma, né? Uhum. Com o sentido de que era um preceito, né?
algo que parece bom, uma ideia boa, tal. Então, né? Depois os cristãos primitivos na Grécia, eles começaram a usar essa palavra dogma com o sentido de que Jesus Cristo teria deixado alguns ensinamentos que só poderiam ser obtidos através de algum trabalho místico, né? Então já começou a ter um significado místico. Depois, a igreja, mais adiante, mais recente, a Igreja Católica se apropriou desse termo, né? Então, hoje, quando você fala dogma, na igreja, ele significa que é uma ideia que vem de uma autoridade superior, né? Então, por isso, quando você fala dogma, você logo já pensa na igreja, né? Mas aí eu comecei a estudar ciência, aí eu comecei a ver também, porque o materialismo, né? A ciência, vamos falar a ciência convencional, Uhum. vida única, né? A vida é uma só, morreu, acabou. O universo não tem propósito, né? Os cinco sentidos biológicos, né? Tá aí a medicina com progressos fantásticos, né? Mas com base na concretude material, né? Hoje Uhum. você vai numa consulta médica, ele vai te examinar, vai conversar com você, vai pedir exames, tudo material. O máximo que falam ali não, então isso é o seu emocional, eu vou te encaminhar para um tratamento psicológico, então é o estresse, mas fica nisso. Então Trata os sintomas muitas vezes, né? exato. Então foi nesse momento que eu comecei a ver que a ciência estava cheia de dogmas, né? Então, a negação, né, da multiexistencialidade, da vida, da sobrevivência da consciência, né, da sobrevivência da alma, que seja num termo mais comum, né? Então, foi aí que eu tive contato com as ideias da conscienciologia. Isso aconteceu em 1991. Eu, passando uma banca de jornal, comprei uma revista chamada Ano Zero, né? E lá tinha uma entrevista com o professor Valdo, né? E o professor Valdo falava, olha, nós respeitamos as religiões, respeitamos também a ciência, nós somos a favor da ciência, não desprezamos a ciência, só que nós enxergamos algumas coisas diferentes a mais. Então foi assim necessário criar um novo paradigma para poder estudar a consciência, né? Então foram vivências, né? Paradigma religioso, científico e consciencial que me motivaram a escrever para pessoas que têm essa desconfiança, vamos dizer assim, ou esse desconforto íntimo que, olha, eu estou aqui, eu estou na igreja, mas estou na ciência, mas estou na igreja porque não tem saída, não sei o quê, ou se a pessoa tem uma vivência multidimensional, parapsíquica, uma projeção da consciência. Ah, não, isso foi um sonho, é coisa da minha cabeça. Então Perfeito. foi com esse objetivo que eu busquei esse público leitor, né, esse público que tem dúvidas, né, mostrando através da minha experiência, da minha pesquisa, dos meus estudos, que as coisas podem ser explicadas de maneira diferente, né? Muito bom. E foi baseado nessas experiências, nessas vivências que você trouxe da sua jornada, que então você trouxe aquelas sessões que vão norteando a tua pesquisa, que é do Homo sapiens crédulos, do Homo sapiens científicos e conscienciólogos, Homo sapiens Isso. conscienciólogos, nesses 3 momentos que você acabou de contar para a gente, foi isso? Foi exato. Então, o livro eu dividi, né, em sessões, né, são 3 sessões. Então, o primeiro é o paradigma religioso, que eu chamei de Homo sapiens crédulos, né? Segundo é o paradigma científico tradicional. Então, é o Homo sapiens científicos. E depois o Homo sapiens conscienciológicos, que foi a minha vivência, esse contato que eu tive aí. Eu vi essa revista em 91. Depois eu fui assistir uma palestra no IPC em São Paulo, ainda lá era na Rua Augusta.
E a partir de 92, 1992, eu comecei a fazer os cursos, né? Então, me chamou muito a atenção essa questão do princípio da descrença. Foi talvez assim a coisa que mais me motivou, né? Assim, não acredite em nada, tenha as suas próprias experiências, né? Mas como eu tinha muito ranço da religião e da ciência, eu falei, mas que experiência é essa, né? Porque na ciência se faz muita experiência, mas experiência para fora, né? A pessoa não faz experiência com... E, e eu lembro que foi num curso do IPC chamado Bioenergia Sem Muros, né? Uhum, eu já fiz esse curso também. Você fez, então, foi o primeiro curso que eu, livre, assim, depois eu fiz os cursos normais, mas logo no começo do ano, assim, acho que foi em janeiro de 92, a palestra foi em dezembro de 91. Tinha esse curso, Bioenergia Sem Muros, realizado no Parque do Ibirapuera, lá em São Paulo, né? São Paulo tem um parque grande lá, o maior parque da cidade, muito gostoso, muito arborizado e tal, e a gente foi lá fazer, né? E aquele trabalho foi a minha, assim, a primeira experiência que eu considero assim, né? Tem as suas próprias experiências, foi o Bioenergia Sem Muros, né? E foi exercícios bioenergéticos, né? Aparentemente simples, né? Por exemplo, o campo interpalmar, né? Você coloca suas mãos assim, né? E transmite a energia de um palmo para o outro, de uma palma para outra, assim. Então, ali naquele ambiente, com o campo bioenergético formado, os monitores, os professores experientes, tudo, e o ambiente do Parque Ibirapuera, né, favoreceu muito A essa, percepção. essa percepção, que aí começou aí, né? Na verdade, eu já tinha antes alguma coisa de projeção, mas eu falo, não, isso foi sonho, é coisa da minha cabeça, tal. Mas aí, com o aprofundamento dos estudos, então foi as minhas vivências que me levaram a admitir o paradigma consciencial como superior aos anteriores, né? Então, eu saí da religião para a ciência e o paradigma consciencial. O que vai vir pela frente, eu não sei, né? Pode ser que depois venha outro paradigma que suplante o paradigma consciencial, mas no momento, A verdade de ponto, relativa de ponto. a verdade relata as verdades relativas. Então, eu passei a admitir o paradigma consciencial como superior, mais avançado, mais adequado, que me deu mais conforto íntimo, né? Pela vivência, e principalmente pela vivência, né? E há coisas dentro do paradigma consciencial que eu não tenho alcance, né? Então, aí a pessoa fala para mim assim, então você acredita? Não, não acredito. Eu posso, coisas que eu não vivencio, eu posso admitir como hipótese, né? E tentar, através do parapsiquismo, do desenvolvimento parapsíquico, alcançar aquela condição que eu não tinha. Então, e essa foi uma condição, a questão da escrita foi uma condição muito bacana assim para mim de sentir, de vivência do parapsiquismo, né? Do parapsiquismo mental somático, né? Do parapsiquismo intelectual, né? Da escrita, que eu entendi que seria assim uma cláusula pétrea, né, da minha programação existencial. Não poderia deixar de escrever e principalmente sobre esse tema, né? Principalmente sobre esse tema porque é um tema que tem aí, se eu considerar, são 5 décadas praticamente de estudo, né, de pesquisa a respeito, sempre me levou para esse campo assim de querer ter as comprovações, né? Oposta ao dogmatismo, porque o dogmatismo não admite contestação, né?
Na ciência, a ciência até aceita, né? Tem uma parte da ciência que ela evolui dessa forma. A Das pessoa, refutações, nas né? refutações e tudo, É, mas ela, quando ela entra na questão da negação peremptória, né? Ó, não, isso não existe, né? é. Isso é coisa da religião, eles separam, mas isso é coisa da religião. É, aqui é ciência, ciência, mas a gente está vendo que atualmente já existem algumas áreas da ciência evoluindo, né? Alguns campos de estudo. Quando eu falo ciência, eu falo genérico, mas eu tenho que reconhecer que tem algumas áreas já evoluindo, Sim, é, a verdade. psicologia, psiquiatria, neurociência, né? Tem autores da área de biologia, da área de química, que já estão se expondo, já têm mais coragem de se expor e falar sobre isso, né? E você traz em um momento, né, algumas frases, e tem algumas que eu gostaria de compartilhar aqui com quem está escutando, que você fala, você traz um provérbio popular e uma frase do Marco Túlio Cícero, que Aham, é: quem não duvida de nada, nada sabe. E a outra é: duvidando, chegamos à verdade. Então, que vai é, afim também é isso que você está trazendo, né? Desse é, questionamento, dessa busca pela, é. pela pesquisa na forma de se encontrar algo mais coerente, cada vez verdades relativas de ponta, mais de ponta, né? O René Descartes, né? Ele também era um questionador nato, né? Ele tinha até esse princípio, né? Do logo existo, né? Sim, é Penso, verdade. logo existo. Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Então essa, até a professora Malu Balona, bastante conhecida Professora, na conscienciologia, ela fez um paralelo com essa ideia outro dia que eu achei muito interessante. Está no livro dela. Acho que é no Autocura. Ela fala assim: experimento, logo existe. Né? sim, E se existe, é preciso investigar. muito bom, Não é? muito bom. Experimento, logo existe. E se existe, é preciso investigar. Então, é esse que eu acho que esse salto é que está faltando vamos dizer assim, para a grande maioria das disciplinas da ciência convencional, dar esse salto, essa investigação, né? É a inclusão da própria pessoa na pesquisa, porque a gente sempre tem ideia do cientista, né? Aquele cientista de laboratório, com aquelas coisas mas só olhando para o objeto da pesquisa, né? Não está olhando para si mesmo. Embora, claro, que ele está ali fazendo uma pesquisa, uma investigação, as energias dele estão presentes, ele está ali também com as energias, não pode negar isso, mas eu acho que aos poucos aí, acho que a gente vai caminhar para um Uma salto, ampliação, aí um salto. eu acho que vai ter um salto, porque muita coisa está vindo de informação, né, nos tempos recentes, né, você que é mais jovem aí, desses últimas 2 décadas, basicamente, aí é um absurdo, assim, O o, desenvolvimento, né, o desenvolvimento, né, abertura, do é, abeditismo. Ô é. Wagner, e você traz alguns exemplos até de consciências que deixaram, né, esse lugar de batina, muitas vezes, em busca de um processo mais conscienciológico, de buscar essa pesquisa, essa autopesquisa, essas dúvidas sadias que você traz aqui nessas citações, né? De É, eu, fa duvidar e verdades. eu tenho uma parte ali do livro que eu falo da dissidência, né? Dissidência, isso. Dissidentes, né? Então, tem dissidentes, vários tipos de dissidência, né? Tem a dissidência, por exemplo, eu dei o exemplo dos padres, né? Casados, né?
Então, esse é uma uma dissidência dentro da própria igreja, mas ele não tem muito, vamos dizer assim, não tem muito salto evolutivo em termos de mudança de paradigma, porque ele contesta o fato do padre não poder casar, né? Então, no Brasil tem a associação Rumos, chama Associação Rumos. São cinco, eles estimam que são 5.000 padres que deixaram a Igreja Católica Apostólica Romana e se casaram, mas eles atuam ainda como padres casados em outras igrejas, que não sejam vinculadas ao Vaticano, né? E eles têm a esperança que um dia o Vaticano vai aceitá-los, né? Mas enquanto isso eles continuam, né? Tem um dissidente Continuam, histórico. às vezes, até em linhas parecidas, né? Ali, auxiliando no processo. É, é praticamente a mesma coisa. É a única, eles chamam, são igrejas católicas, mas não católicas apostólicas romanas, Uhum. não vinculadas ao Vaticano, são Sim. independentes, são igrejas católicas independentes. Mas essa questão da dissidência, voltando um pouco na história, nós tivemos o caso do Giordano Bruno, né? Uhum. Giordano Bruno também ele era um italiano, né? Um jovem, sacerdote, mas ele sempre foi muito, para ele sempre bateu essa dúvida também. E ele começou a fazer estudos, a investigar, a ler livros proibidos pela igreja, tal. E aí todo mundo sabe o fim dele, né? Foi queimado na fogueira. Então, depois aí tem aquele outros dissidentes que eles vão para um outro extremo, tem um movimento atual chamado neo-ateísmo, né? São os novos ateus. Uhum. Os neo-ateus eles adotaram assim, uma agenda científica, né? Então eles se baseiam muito na ciência para contestar a religião. Então, mas eles são assim bem peremptórios, assim, né? Se contra a religião e acaba sendo dogmático, né? Porque é uma Muito contestação incisivo, né? muito incisiva, muitas vezes até desrespeitosa, né? Eles desrespeitam, zombam das crenças religiosas, tudo. E tem até alguns mais organizados que dão apoio a pastores ou padres que decidem sair da igreja, né? Eles ajudam esses dissidentes a se reencaminharem profissionalmente. Só que esses dissidentes, eu cito no livro, teve um período aí, acho que foi 2011, 2012, mais de 200 pastores abandonaram a igreja, mas se tornaram ateus, né? Eles não só abandonaram a igreja, como eles passaram a negar tudo, negar tudo. Então, e esses neo-ateus, eles ajudam no encaminhamento dessas pessoas. Eles bancam um salário por um ano, então pegam a formação deles, leva para uma área vai trabalhar em vendas, vai trabalhar em administração, vai trabalhar num banco. Então, até a pessoa se recolocar, né? E na Conscienciologia nós temos dois exemplos que eu coloquei no livro de ex-padres, né? O primeiro é o professor Laurentino José Afonso, né? O professor Laurentino, uma figura de erudição assim, eu, Impecável. eu considero, eu acho que a pessoa mais erudita que eu tenho contato atualmente é o professor Laurentino. O número de idiomas que ele fala, que ele lê, traduziu agora há pouco o Louis Lambert, né? O romance Louis Lambert, do Honoré de Balzac, Sim. foi traduzido pelo professor Laurentino, ainda com notas de rodapé esclarecendo.
O professor Laurentino, ele deixou a igreja e foi trabalhar na enciclopédia judaica em Israel. Foi trabalhar, escrever verbetes para a enciclopédia judaica, né? Depois ele voltou para o Brasil, montou um negócio próprio aí, né? E tá aí, mora aí em Foz do Iguaçu, ativo, tá 82, 83 anos, mas tá firme aí. E o outro mais conhecido é o Marcelo da Luz, que escreveu o livro Onde a Religião Termina, né? Isso. Então, um best-seller aí da Editares, um livro também que conta toda a trajetória do Marcelo. O Marcelo também é um poliglota, né? Estudou na Itália, estudou filosofia na PUC, no Rio de Janeiro, estudou teologia na Itália, fez outro estudo nos Estados Unidos, em Washington, no seminário lá de Washington, e ele era um líder, né? Ele era um palestrante muito conhecido dentro do meio do catolicismo, foi reitor de seminário, então ele abandonou isso tudo, mas aí é o que eu chamo mesmo de dissidente Dissidência. maxi, né? A gente chama Uhum. maxi, porque ele abandona completamente o que ele seguia anteriormente e muda de patamar, né? Então ele passa a considerar o que nós chamamos do paradigma consciencial, que é a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, as bioenergias, né? Holossoma, universalismo, a cosmoética, todas essas ideias que compõem o paradigma consciencial e, principalmente, a autoexperimentação, né? A possibilidade da pessoa realizar experimentos e fazer as autocomprovações, sem ninguém precisar provar nada para ela, ela prova para si mesma. Então, foram esses o aspecto dos dissidentes aí Muito que eu bom. coloquei. Ô, Wagner, e esse é um assunto que tem que ser tocado com muita maestria, né? Que você fez no seu livro, mas que o que eu fico curiosa e quero te perguntar é das repercussões de um livro como esse, com a família, com o grupo, extrafisicamente. Como você sentiu que isso repercutiu no sentido de esclarecimento e de contrafluxos também, que eu imagino que possam ter surgido? O período de escrita, assim, quando eu decidi escrever esse tema, o livro, eu já tinha o livro pronto na cabeça, né? Na minha mente eu já tinha ele pronto. Então, no início eu até me empolguei bastante, falei, não, isso aqui em 6 meses está pronto, né? Mas não é bem assim. Justamente o que você falou é correto. A repercussão extrafísica, eu acho que foi a maior, pelo menos no período entre o início da escrita, foi 2014, até a publicação em 2019, foram 5 anos, né? Então, praticamente 3 anos de escrita e 2 anos aí eu considero o período das devolutivas, né? Das revisões e tal, mas que eu me dediquei mesmo assim a escrever foram 3 anos e a repercussão que eu percebi mais foi extrafísica mesmo, né? Bacana. Tanto de afastamento de consciências que não queriam que eu escrevesse, né? Que eram opostas, mas a substituição dessas consciências por consciências amparadoras, né? Bacana. Então eu tive muito amparo, muito amparo extrafísico, né? Eu falei agora há pouco da Unescom. Eu ia frequentemente a Foz, né? Participava das dinâmicas da escrita. A gente ficava lá. Quando eu fiz o trabalho, era sexta, sábado e domingo. Então a gente escrevia por 2 horas, junto com o grupo, e depois debatia. Ali, meia hora de debate. Mais 2 horas de escrita, meia hora de debate. Então esse processo
dessas dinâmicas, elas também foram autodesassediadoras, né? Elas promoveram um autodesassédio, né? Um afastamento dessas consciências que eram opostas, e eu passei a ter uma percepção de um amparo extrafísico de função muito maior, muito mais positivo, assim, né? Então, até o momento que, quando a gente terminou, quando eu encaminhei o livro para editares, já tinha sido lido por 8 pessoas, 8 autores, né? Então, os autores leem o livro e te dão uma devolutiva. Então, isso vai promovendo também, eles vão dando dicas, né? Ó, algumas coisas eu aceitei, outras eu não aceitei, eu defendi meu posicionamento, né? E é bacana que o pessoal respeita a gente, diz, não, o livro é seu, você é que comanda aí, você que está no comando. Então eu me baseava principalmente na minha vivência, na autoexperiência, naquilo que eu pesquisava, né? E algumas ideias realmente, no início, eu estava carregando demais nas tintas, eu estava assim muito, vamos dizer assim, não que eu estivesse sendo dogmático, mas eu estava pegando mais pesado. Depois resolvi não pegar leve, não é pegar leve no sentido de baratear a conscienciologia, né? Ou fazer uma coisa popular zona para ter um monte de gente lendo o livro. Não é isso não. Pelo contrário, o livro, eu escrevi para essas pessoas que têm esse tipo de sentimento, assim, né, de dúvida, de algum grau de ceticismo, né? Tem que ter Estranho no ninho, né, que você coloca em estranho algum... no ninho, tem um grau de ceticismo. Se a pessoa se sente bem onde ela tá na igreja, onde quer que ela esteja, na ciência, ela deve ficar lá, não tem problema nenhum. Não tem objetivo de convencer Convencer. ninguém. É. Não, nem por um segundo. Nem por um segundo eu quero convencer ninguém. Mas se a pessoa tem essa sensação de dúvida, né, ela vai encontrar uma pesquisa muito boa, eu Muito acho que profunda. profunda. Eu li quase, as citações que eu coloquei são 865 notas de rodapé e 539 livros que eu li mesmo, estudei. Então, nesse ponto, e mais as autoexperimentações, né? Autopesquisa, né? Então, sempre quando eu estava indo para pós para fazer as dinâmicas, aproveitava ali, ficava uma semana, participava das dinâmicas parapsíquicas, participava dos laboratórios, acoplamentário, né? Tudo isso foi reforço, né? Foi dando reforço para que eu escrevesse. Então, Muito bom. Wagner, a gente infelizmente já está caminhando para o fim da nossa entrevista aqui no aham. GrafoCons, mas eu queria deixar o espaço para as tuas considerações finais e também pedir para você compartilhar com a gente que quem se interessou pela obra, onde pode adquirir. Eu, por exemplo, adquiri a minha pela loja da Amazon, mas também tem a loja da Editares, enfim, deixar para as tuas considerações finais e já agradecer a tua presença aqui, que foi muito esclarecedora a tua entrevista. Não, eu é que agradeço a GrafoCons a oportunidade de falar sobre o livro. O livro ele foi escrito no modelo print on demand. Então o livro impresso ele foi publicado inicialmente na Amazon.com. Uhum. Então na Amazon.com, Estados Unidos, e está nas outras Amazon no mundo inteiro, no Japão, no Líbano, na França, na Inglaterra, no mundo inteiro, a pessoa pode entrar lá na Amazon, comprar o livro, e ele é impresso e enviado para a casa da pessoa. A Editares
tem uma quantidade de livros aí na, na- disponível, que colocou na livraria Epígrafe, né? Então, quem mora em Foz do Iguaçu tem a livraria Epígrafe, que fica aí no CAEC. Mas tem também no site da livraria Epígrafe, que é o Shopcons, shopcons.com.br. E tem o livro no modelo e-book, né? Na amazon.com.br. E, então, tem aí bastante Opções. Não opções, pode é né? deixar de ler, não é verdade? Pode deixar. E tem um projeto agora que é a tradução do livro para o inglês. Então, Muito bom. nós estamos trabalhando aí junto com a ASICS, né, que é uma pré-IC vinculada aí, tem uma parceria aí com a Editares para fazer a tradução do livro e vamos ver quando é que vai sair, mas eu estou na expectativa aí que talvez o ano que vem, ou 2021 ou 2022, a gente vai ter o livro em inglês. Então, aí eu penso que assim vai ter um alcance bastante maior, né? Um alcance global com o livro no idioma inglês. Mas é isso que eu aí o leitor ou quem está nos assistindo, né? Se você tem alguma dúvida, algum grau de ceticismo, alguma desconfiança, qualquer modelo que você adote, você deve questionar, não deve se acomodar, não. Tem que aproveitar essa oportunidade que a gente tem, né, de supercomunicação global, de liberdade, né, de se expressar e de pesquisar e não deixar passar a chance, não, de fazer as suas reciclagens. É isso aí. E a gente agradece a companhia de vocês que nos acompanharam até o momento e convida a todos que conheçam o nosso site também, nossa página no YouTube e nos encontramos em próximas entrevistas com próximos livros aqui no Grafocons da TV Cognópolis. Até uma próxima vez.